que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei sempre na luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu de receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Glória a Deus. E no 196, vem cear. É um convite para todos, né? Vem cear. A mesa já está posta. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Quem sedento se achar, a mesa está aqui. Vamos orar. Ore também por Sandro e família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Sabemos como o Senhor curou no passado, ó Pai. O Senhor também opera no presente, Senhor Deus. Pai celestial, nós entregamos esta família, Senhor Deus, que está precisando de Ti, Senhor Deus, o qual eles estão sedento, Pai, procurando um abrigo, Senhor. E o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Nós entregamos essa família, ó Deus, em Tua mão. Sandro e família está entregue na mão do Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, também, Senhor Deus, esta santa ceia que vamos tomar, ó Pai, que o Senhor possa dar liberdade, Senhor Deus, libertação, Senhor Deus, ao passar pela fila da ceia, Pai. Cura, Senhor, cada um que tomar da ceia, Pai, o que estão sedento para participar, ó Deus, e Satanás tem impedido de algum modo, Senhor Deus. Nós agora, como a igreja do Deus vivo, ó Pai, intercedemos por esse, Pai, que tem a necessidade, Pai, de tomar o Seu nome em sua vida, Pai, que ele possa fazer a decisão precisa e correta, Pai, neste momento, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor seja com o pastor Aparecido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Agora, sob o toque de somente crer, vamos receber o pastor Aparecido na plataforma.
Graças a Ti, ó Pai, por mais essa noite, mais um culto, meu Deus, segundo a programação, ó Deus, o qual já tem se começado. Nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, como sempre o Senhor tem nos abençoado, Pai. Quando terminar este culto nessa noite, que possamos todos, Pai, sentirmos alimentados pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. É um privilégio muito grande eu poder rever a face de cada um de vocês em mais um culto que, graças a Deus, toma lugar nesta noite. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós tivemos um encontro bastante abençoado, mas graças a Deus, e a gente até tem trazido uma mensagem, e a igreja de Campina também, através do irmão que toma conta de distribuir as mensagens, também tem preparado, tinha outra mensagem também, a mensagem Olhe, eu trouxe de Goiânia. Aí tem uma que fala sobre Zaqueu. Essa, por certo, foi pedida, e o certo é que tem essas duas mensagens para entregar a todos aqueles que são batizados, né? Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras. Como uma perguntinha antes, assim. Isso é muito importante. A irmã vai dedicar o bebezinho, então pode vir à frente. Pode vir a criança. Ah, tá, certo. Glórias ao Senhor Jesus. Irmão, pode. Muito bem. Glória a Deus. A irmã gostaria de orar por ele? O pastor Jamar tem costume assim de, às vezes, dar oportunidade para se orar. Eles que não gostaria de orar, irmã? Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu gosto de ler algumas escrituras antes. São Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, aí que diz, e partiu dali, foi para outro lugar. Tem uma outra tradução que diz, os abençoou. Glórias ao Senhor Jesus. Então, da mãe da criança vem, ei, glória a Deus, que coisa bonita! Benjamim Levi. Benjamim Levi, nesse momento, você é entregue ao Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, para que você tenha saúde,
vida com abundância, e que você seja um vaso de bênção para a família, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, que pelo teu poder essa criança tenha saúde, Senhor, tenha um desenvolvimento perfeito, Senhor, no seu ser físico, e que todos os dias de sua vida, Pai, ele possa ter saúde com abundância, e que ele venha a ser um vaso cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Benjamin Davi, você seja dedicado nesse momento ao Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Eita, mas que menino. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero, os irmãos podem assentar, depois nós leremos as Escrituras. Eu quero dar uma palavra assim como um testemunho. Quando a irmã Janaína passou a mensagem pedindo que nós orássemos por ela, e o pastor Cleomar, ele disse que na madrugada sempre ele ora, creio que pela igreja toda, e orou de maneira especial por ela. Mas eu chamei a minha esposa assim que a gente recebeu a mensagem, e não com uma cobrança, que é o dever de todos nós, mas quando eu passei a mensagem, o sinal, para os irmãos aqui lerem a mensagem do sinal, eu mesmo fiquei no coração de ler também, ainda que já li ela por muitas vezes, né, mas de ler novamente, eu queria um pouquinho só, não li ela toda. Então, mas eu fiz a pergunta dali uns dias: quantos já tinham lido a mensagem toda, a mensagem do sinal? E entre os dois irmãos que já tinham lido a mensagem toda, entre essas pessoas, a irmã Jaqueline, o nome dela a irmã Jaqueline foi uma das que levantou a mão, que já tinha lido a mensagem toda. Então, naquela oração, não como uma cobrança, mas eu mencionei Senhor Jesus Cristo. Entre as pessoas que já tinham lido a mensagem toda, ela foi uma das que levantou a mão. E a gente orou com fé no coração, né? E que o Senhor Jesus Cristo continue sustentando a nossa fé, tanto o servo de Deus como toda a igreja, né? Porque Deus é poderoso para fazer aquilo que a mente natural pensa que não consegue. Vamos ler então as Escrituras. São João capítulo 14, versículos a partir do 17, a partir do versículo 12 até o versículo 17. São João capítulo 14, versículos 12 ao 17. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Mobrana disse que esse maiores do que esta é mais quantia. Tal como o próprio Mobrana diz que o Senhor Jesus Cristo, nesse ministério, manifestação do Filho do Homem, realizou mais milagres do que quando ele estava no seu corpo terreno aqui na terra. Repetindo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Senhor, assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentarmos. Irmão Brana leu essas escrituras, pregou a mensagem que tem o título O Consolador. No parágrafo 46, o profeta disse assim: não está isto claro? Quem é o Consolador? Então, Jesus veio. Ele disse: eu orarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o mesmo Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, vê. Ele está falando sobre si mesmo. Então veja, o Consolador é o Senhor Jesus Cristo, só que ele estava num corpo humano ali. Ele estava num corpo humano. Mas ele disse: mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então quem estava habitando com eles era o Senhor Jesus Cristo. E estará em vós. Atos 2, verso 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E a Virgem concebeu do Espírito Santo. De quem a mulher concebe, aquele é o Pai. Então o Senhor Jesus Cristo é o Pai, é o Filho, é o Consolador, é o Espírito de verdade, é o Espírito Santo. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o profeta, a irmã Brana, fala que a partir, essa mensagem é o Consolador, a partir do parágrafo 86, ele citando exemplos de fé, irmãs, irmãos. Ele citando exemplos de fé. Porque Deus, ele opera de uma maneira que a mente natural passa por alto, não enxerga, não tem como, mas esse é o nosso Deus. Ele diz assim, falando sobre Noé. Noé havia se encontrado com Deus. Eu estava lendo esse parágrafo e pensei, Noé tinha encontrado com Deus. Aí o profeta comenta aqui um pouco sobre as críticas e a dificuldade que seria o natural falando para acontecer o que Noé estava falando. Mas ele tinha se encontrado com Deus. Aí traz para os nossos dias, irmãos. Quando você, meu irmão, você, minha irmã, creu no irmão Brana como o Elias prometido pelo Senhor Jesus Cristo, ali você encontrou com Deus. Quando você teve o discernimento, isso caiu dentro do seu coração, você vendo o poder sobrenatural que só Deus, só o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem, e vendo a profecia, você vê a profecia e vê na vida daquele homem coisas que somente Deus pode fazer, e o ensino dele bate com a Bíblia, porque tem que ter essas três coisas: o ensino dele bater com as Escrituras, o poder sobrenatural, a profecia. Você vê essas três coisas: a profecia,
o ensino e o poder sobrenatural, que é o que o homem não faz, o homem não dá conta. Então, como Noé encontrou com Deus, quando isso aconteceu conosco, nós encontramos com Deus tal como Noé encontrou. Isso é segurança. Daí aquilo cai ali dentro daquele coração, dentro daquela alma, pronto, aí vem os vendaval. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, depois do batismo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não é que depois que encontrarmos com Deus, pronto, agora estou folgado, tranquilo. Não, não. Aí é que a coisa vem para mudar, quer dizer, para provar o que realmente o plano de Deus para com aquela vida que somos nós individualmente. Noé havia se encontrado com Deus. Ele ouviu a Deus. Ele tinha a palavra de Deus. Então, não fazia nenhuma diferença o que outros diziam. Noé tinha a palavra de Deus. Então, ela era um consolo para ele. Nós temos encontrado com Deus mediante crer na palavra. Então isto é um consolo para nós. Vem os vendaval, vem as críticas, nossos próprios parentes nos desprezam em certo sentido, que se nós estamos junto com eles, a gente também fica desconcertado, porque a gente não entra em comunhão com eles, não tem como, não tem jeito, não entra em comunhão, o espírito é diferente. Então veja, é completa, mas só que tem uma coisa, por quê? Vamos dizer assim, por que terminou a comunhão com eles e amigos e tudo isso? Por quê? Porque nós encontramos com Deus, então isso é um consolo para nós. Nós recebemos algo que está acima de tudo isso. Ele ouviu a Deus, ele tinha a palavra de Deus, então não fazia nenhuma diferença o que outros diziam. Noé tinha a palavra de Deus, então ela era um consolo para ele. Quando as críticas vinham, era sobre o que eles estavam fazendo, criticando-o. E a ciência dizendo, como pode sair água dos céus quando não há nada ali em cima? Nós podemos provar que não há nenhuma água ali. Você é um fanático, Noé. Ora, eu posso te provar que você é um fanático. Veja, aqui, onde há alguma água, mostre-me. Eles podiam ter lentes, agora raciocinamos isso. Eles podiam ter lentes que podia ver 120 milhões de anos-luz no espaço. O que é a velocidade da luz? Liga uma luz aqui, quanto tempo leva para o clarão chegar ali? Instantaneamente. Agora veja, então, o irmão Branco está dizendo aqui que eles tinham lentes. Raciocinamos isso, irmãos, Espaço não existe. 120 milhões de anos-luz no espaço, pode-se dizer assim, infinito, não existe. Então, você sabe que nunca havia chovido, mas mesmo assim, Noé estava consolado. Tinha acontecido com Noé isso que aconteceu com esse povinho em todo o globo terrestre. Em 2007, 2008 por aí, já estava em 176 países. A mensagem que grupos que nem vocês aqui, irmãos, têm recebido neste globo terrestre, 176 países, 64 idiomas. Acredito eu que já
já está em todos os idiomas. Disse o Senhor Jesus Cristo: esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. Veja lá em cima na colina, aquele fanático, ali em cima. O que é aquela coisa parecida com casa que ele está construindo? Que tipo de reticência, de instalação é aquela? E veja, de que ele está fazendo aquilo, ora, é uma loucura. Agora, quando eles falavam assim, era uma loucura, por lentes de mostrar que não tinha uma gota de água sequer, não tinha. Então, dentro do natural falando, é por isso que a igreja não está no natural, ela está no sobrenatural. No natural falando, não tinha cabimento. Só que ouvir Deus, irmãos, ouvir Deus, o véu cai sobre as nossas costas e ficamos à prova de ruído. Não escutamos o que a ciência diz, que o mundo diz, que não. E veja, de que ele está fazendo aquilo? Ora, é uma loucura, mas mesmo assim Noé tinha um consolo, porque ele tinha a palavra de Deus. Isto era o consolo. Ele sabia que Deus havia dito assim, amém. Deus disse isto, isso está estabelecido. Deus disse assim. Como você sabe que vai chover? Deus disse que choveria. Como você sabe que virá água lá de cima? Deus disse que viria. Então, é o consolo que ele tinha na palavra. Dá vontade de a gente ler tintim por tintim sem deixar nada, mas a gente vai passar um pouquinho para frente, mas por enquanto ainda prossiga aqui, irmãos. Vamos observar esta arca por alguns minutos. É um modo fanático construí-la. Você observou em Gênesis, ele disse, faça da madeira de gofer. Agora, se você alguma vez já viu ou estudou o que a madeira de gofer era, é quase como madeira de jangada, é uma madeira muito leve, é como uma esponja. Falamos há minutos atrás sobre o sentido sobrenatural. Então veja, logo a madeira como aquela é como uma esponja. É cheia de pequenas células quando está viva na árvore. Tem seiva ali. E logo que você a corta, a seiva escorre dela. Então aquilo não se torna nada a não ser uma esponja. Agora ele disse, não a faça de um bom e duro carvalho, não a faça de um plátano ou de alguma madeira sólida e áspera, mas faça de madeira de gofer, mais leve, mais esponjosa, tipo de madeira que poderia existir. Se colocasse na água, aquilo afundaria em 1 minuto. Faça de madeira de gofer, prepare assim, disse a distância, o comprimento que ela deveria ter, e disse, coloque andares nela, 3 andares. Que tipo bonito, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Sempre na Bíblia as coisas, uma coisa tipifica a outra lá na frente, veja. E o batismo com o Espírito Santo, 3 andares veem. E recorde, ele disse, coloque uma janela ali, e a janela não era ao lado, era em cima, veem. Justificação Lutero, santificação Wesley, batismo com o Espírito Santo e a luz brilhando. Esta é a luz do sol de Deus no qual devemos viver e andar na luz, amém. No andar de baixo estavam as coisas que arrastavam. No segundo andar estavam as aves, mas em cima estava Noé e sua família, bem em cima, para que então eles pudessem ver a luz entrar. Agora ele diz, quando você a construir
da madeira de gofer, quando você a tiver toda construída e pronta, então eu quero que você a betume por dentro e por fora, com betume. Aí, então, vem o sentido. Eu sempre lembro, irmãos, num encontro que nós tivemos em Salvador, um dos pastores ali, ele disse, olha, nós, a noiva, ela é como a madeira de gofer, ela é absorvente. O Senhor Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Prudente como a serpente. Por quê? Porque se não formos prudentes, facilmente nós absorveria falsa doutrina, mundo, o que fosse. Somos simples, então devemos ser prudentes. Agora, irmãos, eu vou até passar um pouquinho aqui, para mim ler um pouquinho mais na frente, antes da conclusão, que esse betume, como fazia esse betume? Esse betume era de uma outra árvore, que era açoitada, batida, até a resina sair daquela outra árvore. Aí, aquela resina fervia, esquentada, fervida, derramava sobre aquela madeira absorvente. Se fosse fazer de um plato, num carvalho, uma madeira sólida, ela não absorvia. Então, quando viessem os julgamentos, já pensaram? Às vezes a gente vai, conforme eu até, não sei se já citei uma comparação aqui, a gente uma vez, primeira vez que eu fui ao mar, então aquelas ondas, talvez quase na altura desse tabernáculo. Então veja, mas agora o que eu quero dizer com isso? Água em todo o globo terrestre, cobrindo todo o globo terrestre. Que tamanho seria essas ondas? Então, Deus, Mombrana sempre falava para o Billy Paul, falava, filho, Deus sabe melhor. Aquele plátano, ou aquele carvalho, não absorvia o betume, porque era uma madeira sólida, dura. Aí vem uma interpretação, já que está com esse fanatismo, então faz de uma madeira dura. Mas Deus sabe melhor, Então veja, foi feita daquela madeira absorvente. Daí, batia nesta outra árvore até a resina sair, fervia e derramava sobre essa madeira absorvente. É o que aconteceu, irmãos, Desde na crucificação, encaminha o Gólgota, chicoteando, batendo. Mombrana chega a dizer que aquelas primeiras gotas de sangue em suas vestes foi crescendo, até o seu corpo ser totalmente banhado de sangue. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia faça-se a tua vontade. E a vontade do Pai, o Criador, é não. Lá tem aquele grupinho, lá tem aquele irmão que tem até prazer, e às vezes, não é hoje que é domingo não, dia de semana, vamos, vai andar, irmão? Oh, vamos. Tinha esse grupinho aqui que não, peraí, hoje é dia de Santa Ceia, nada me segura em casa, eu vou. Tinha esse grupinho aqui que o Senhor Jesus, não, lá na frente, ó, eles vão ver aqui um ministério nesta nação. A mensagem. Eu ouvi um testemunho da saudosa irmã Mujaci, em Goiânia, ela e a irmã Vera.
horas, até 4 horas da manhã, elas imprimindo mensagem, sem o pastor Joaquim saber. Se ele ficar sabendo, eu não deixava. Deixava elas ir até aquela hora. Então a vontade do Pai, não, lá ele tem aquelas qualidades. Veja como está ajudando na impressão dessas mensagens. Lá está aquele grupo que não, quando chega uma mensagem nova, eu quero ver logo o que o irmão Branham disse aqui. Tem outras palavras: Pai, faça-se a tua vontade. A minha vontade, filho. Ainda que você vai ser rasgado, vai ser estraçaiado, como Isaías profetizou, moído, mas eles serão purificados. Eles não têm essa condição, eles não deram conta, não conseguiram. Eu ensinei, dei a palavra, dei os profetas, dei tudo, mas não deram conta. Mas você dá conta. Você tem um amor que você dá conta. E aquela árvore foi batida. E aquele betume no dia do Pentecoste desceu. Até mesmo visto a olhos nus, como língua de fogo pousando sobre cada um deles. E Deus, o irmão Branham corrigido na visão, a primeira evidência desse betume, esse betume descer nessa madeira simples, esponjosa. A maneira desse betume descer nessa madeira esponjosa é crer. É crer. E ele sabe que crer é receber a palavra para o seu devido tempo. Não é pouca coisa. Pense, Noé. Espera aí, Noé, já que você está pensando nisso, vem você, olha aqui nas nossas lentes. Milhões de anos-luz no espaço, mais de 120 milhões de anos-luz no espaço, pode-se dizer, é infinito, não existe. Sabe o que um crente como você, minha irmã, você, meu irmão, respondia? Por que você não poupa o seu fôlego? Não está vendo que eu não vou crer nas suas provas científicas, eu vou crer no que o meu Criador falou. Isso é o que tem acontecido com vocês aqui, meus irmãos. Isso é o que tem acontecido. Segura isso. E para segurar isso, é dar alimento para o cão branco. Mensagem: chegou dia de culto, só se for uma circunstância. Senão nada te segura. Vem alimentar o cão branco, porque nós não damos conta. Tem que dar lugar para aquele que dá conta de vencer, a vencer por nós. Mas é glorioso, irmãos, é glorioso. Eu vou passar mais para frente, irmãos, para citar outros exemplos, que o irmão Branham fala sobre Abraão, fala sobre Jó. Mas eu quero ler a partir do parágrafo 117. Se Deus pôde me tomar quando eu estava lá embaixo, na lama do pecado. Isso aconteceu com muitos de nós, irmãos. Muitos de nós. Esse frágil vaso mesmo que está aqui, tempo de juventude, antes de conhecer a mensagem, bailinho, cerveja, essas coisas eram tudo que o mundo oferece. Mas tinha aquela sede. Às vezes pegava a Bíblia, começava a ler sobre o Senhor Jesus e as lágrimas começavam a descer. E chegou o tempo certo. Inclusive, irmão, mais uma bênção que eu reconheço que Deus me deu. Fazendo curso com denominação e tudo, procurando a verdade. Quando meu filho estava talvez mais novo do que o Benjamin. E Deus cruzou o meu caminho. E eu falei para minha esposa, olha, lá é diferente, hein? Lá é diferente. Isso em 1976.
Ela, mas deixa o neném ficar mais durinho um pouco. No outro culto, eu falei, você não sabe o que você está perdendo. Tem nada a ver em outras palavras, não tem nada a ver com religião, não. A coisa é Deus. Aí no próximo culto, na hora de eu sair, também já não falei mais nada. Ela estava prontinha para ir comigo. O dia que eu fui batizado, ela foi também. Então Deus cruzou o nosso caminho quando os filhos estavam chegando. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Com isso não quer dizer que aqueles que têm filhos que não estão na palavra, enquanto há fôlego de vida, há esperança, irmãos. Se Deus pôde me tocar quando eu estava lá embaixo na lama do pecado e me levantou para fazer de mim um cristão, se Deus pôde me tomar quando eu estava desorientado e magoado, estava na condição que estava, um pobre miserável, e me levantou para me dar esperança da vida eterna e para me batizar com o Espírito Santo e para me encher com o seu poder e glória. São coisas naturais da vida, irmão. Muito embora que foi enfermidade, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. E para me encher com seu poder e glória, então Ele é capaz de me levar através do vale da sombra da morte e me receber na glória do outro lado, porque Ele prometeu isto é o nosso conforto. Em Cristo, rocha sólida, estou firmado. Todos os outros terrenos são areias movediças. Os filhos hebreus, quando eles estavam indo para a fornalha ardente, como nós falamos sobre isto esta manhã, quando eles estavam andando para a fornalha, para entregar suas vidas, eles haviam tomado suas posições, como nós falamos sobre isto nesta manhã. Mas o que aconteceu com eles? Eles disseram, o nosso Deus é capaz, amém. Eles pararam bem ali. Eles firmaram em quê? Parando um pouquinho aqui, irmãos. Veja bem. Veja bem, é fácil ler, é fácil ouvir, mas veja bem. Se acendemos, o que falamos antigamente, é uma lamparina, uma candeia, e coloque o dedo ali naquela chama. Não colocamos, não. Eis passo a passo para o corpo ser queimado. Nosso Deus é capaz, amém. Eles pararam bem ali, eles firmaram em quê? Qual era o consolo deles? Em poucos minutos eles seriam queimados até ficarem em pedaços. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o costume, mas eles tinham um consolo, porque sabendo disto, que o nosso Deus é capaz de nos livrar do fogo bravio. Eles, o consolo deles, estava descansado na habilidade do Deus que eles serviam. Oh, que coisa! Descansando em sua habilidade, esta é a minha esperança e firmeza. Estou descansando em sua habilidade. Estou descansando em sua graça. Não sobre o que eu sou, o que Ele é. Cada um de nós, irmãos. Se cremos nisso, conforme eu mencionei no comecinho, o que aconteceu com Ele aconteceu com nós. Quando isso foi revelado aos nossos corações,
recebemos isso, firmamos nisso. Esse é o nosso consolo. Venha o que vier. Estou descansando em sua promessa, porque Ele fez a promessa e Ele jurou pela promessa, e eu sei que temos vida eterna. Conforme mencionei há minutos, é fácil falar e é fácil ouvir, mas raciocina o significado. Temos vida eterna. Ele descansou nisto. Os filhos hebreus disseram: Ele é capaz de nos libertar. Todavia, se Ele não o fizesse, nós nunca nos inclinaremos à sua imagem. Disse o irmão Branham, eu gosto disso. Sim, Senhor. A partir do parágrafo 122 agora. Moisés sabia, quando Moisés teve aquela responsabilidade por 2 milhões de pessoas, quando ele os fez sair do Egito, como ele iria alimentá-los? Estamos fazendo um paralelo, irmão Branham mostrando aqui, fazendo a comparação. Nós recebemos a mensagem precursora da segunda vinda de Deus na terra. Para quê? Para levar um povo que desde antes da fundação do mundo, ele sabia que esse povo creria na palavra dele em todo o tempo. Lá foi Noé. No Egito foi os seguidores de Moisés. E sucessivamente, nesse tempo é quem tem recebido o Elias prometido, que manifesta a profecia, filho do homem. Então veja, hoje é este grupo. Então, Moisés recebeu a responsabilidade de tirar 2 milhões de pessoas do Egito. Como alimentar essas pessoas? Como alimentar essas pessoas? Isso foi com seres humanos como nós aqui. Simplesmente ele foi incumbido de tirar o povo, e o povo crer na mensagem e sair. Como ele ia alimentá-los? 2 milhões de pessoas, com as mulheres carregando um pouquinho de pão amassado em cima de suas cabeças, por 40 anos de viagem. Como eles os alimentariam? Quantos neném poderia nascer cada noite em um grupo de pessoas assim? Quantos velhos e enfermos? Quantas roupas eles gastaram? Onde conseguirei essas roupas? Onde eu os alimentarei? Eu vou com eles como líder. Mas e agora? Como eu serei capaz de fazer isto? Agora vem o que o irmão Branham disse aqui. Moisés descansou nisto, porque Deus disse seguramente: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. O Senhor Jesus disse: o mundo não pode ver nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quero ler mais essa escritura aqui, sem parar com esse sentido. São Mateus, capítulo 28. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que
que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Lá no Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu estou convosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, seja a luta que for, que vier ao seu encontro, você lembra disso. Se eu criar no que é a palavra para hoje, Ele está comigo. Ele está comigo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mombrana diz, quer dizer, até o final, até enquanto estamos nessa dimensão humana. Moisés descansou nisto porque Deus disse, seguramente eu estarei contigo, amém? Este é o seu consolo, certamente eu estarei contigo. Isso foi tudo que eles precisavam, aquilo. Moisés descansou sobre o consolo da promessa de Deus. Seguramente eu estarei contigo. Mas aí então não dependia de Moisés ver como ele os alimentariam. Como tu farás isto, Senhor? Moisés não fez esta pergunta. 2 milhões de pessoas. Como tu farás isto, Senhor? Moisés não fez esta pergunta. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Não cabe a mim fazer esta pergunta. Não cabe a mim fazer perguntas. Cabe-nos é crer nele e obedecê-lo. E nos sentir confortáveis. Porque se nós cremos nele, nós temos tudo para sentirmos confortáveis. Na hora da angústia, tribulação, irmãos, você faz um retrospecto na vida. Procura, Senhor, aonde eu falhei? Aonde eu falhei? Aí a Bíblia diz assim, se encontramos, em outras palavras, que não há falha, então temos paz com Deus. Aí é hora desta fé. Aqui não, diabo. Aqui não. Aqui não, porque eu sou um filho, uma filha de Deus. E a fé da noiva, irmãos, é a fé que uma vez foi dada aos santos. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cabe a mim fazer essa pergunta. Não cabe a mim fazer perguntas. Cabe-nos é crer nele e obedecê-lo. E nos sentir confortáveis enquanto estamos descansando em sua promessa. Deus disse assim e pronto. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deus disse, e veja, repetindo, estarei convosco mesmo em vós até a consumação do século. Com quem ele está falando isso? Tratando dos nossos dias, trazendo para os nossos dias, ele está falando com quem crê na sua palavra para esse dia. Lá estava Noé crendo na palavra para aquele dia, para aquele dia. Eles podiam provar através daquelas lentes científicas que não existia, não tinha como, não tinha jeito, não existia o que Noé estava falando. A resposta da consciência do crente era essa: por que vocês não popam o fôlego de vocês? Vocês estão perdendo tempo. Bom, lá na frente mais um ataque. Já que você quer fazer isso, então faz de uma madeira normal. Não, vocês sabem de madeira dura e tudo, mas ele sabe melhor. Ele sabe melhor. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é darmos alimento para o cão branco. Que fartura, que fartura. A literatura impressa,
as mensagens gravadas, cultos, quinto de Efésio em plena ação. Temos tudo, a noiva tem tudo para estar descansada na promessa de Deus. Eu estava pensando no sentido do arrebatamento aqui, quando eu estava lendo aqui. Como você vai fazer isso? Como você sabe que vai chover? Deus disse que choveria. Como você sabe que virá água lá de cima? Deus disse que viria. Então ele disse: naquele dia 2 estará no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada, outro será deixado. Quer dizer, ou na cama, dormindo, ou no campo, trabalhando. Paulo disse não abrir e piscar de olhos. Eu pensei nas menininhas do irmão Rafael. É Maísa e Rafaela. Eu queria chamar a atenção de vocês duas. Escolinha dominical para as crianças. Tente aí das duas sentar um pouquinho mais na frente aqui, João, um pouquinho. É só uma palavrinha de minutos. Vocês duas, sentar aqui na... Ela pode sentar lá, desde que ela escute bem certinho o que eu vou falar. Então, irmãzinhas, eu acabei de falar há minutos atrás a todos nós que o Senhor Jesus Cristo prometeu, no dia que nós, a igreja, todo o povo de Deus está esperando, um arrebatamento. Arrebatamento é nós sair dessa dimensão humana, ter um corpo acima desse corpo que nós temos agora, sem comparação. Sem comparação. É um corpo que nunca fica doente, nunca morre, nunca acontece o mal com ele. É a promessa da Bíblia. Diz assim, nem não vou ler, vou citar a Escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, 52 por aí, que num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados desse corpo de carne para o corpo semelhante ao corpo de Deus, que é um corpo que nunca morre, nunca fica doente, nunca sofre, é um corpo que só vive feliz. Quem é velho, que nem eu, com cabelo branco, sua avó, já com ruguinha no rosto, tudo, vai voltar para um corpo como tivesse 18 anos. 18 anos. Então o que eu quero falar para vocês duas, que o Mambrana, Deus deu uma êxtase, levou ele no paraíso, aonde estão as pessoas em corpo já semelhante ao que eu estou falando, em corpo glorificado, em corpo celestial. Então, irmão Brana, aqui na terra, uma menininha dele, de 8 meses de idade, morreu aqui, morreu. Por causa de uma desobediência do irmão Brana, vocês estão entendendo bem, né? Por causa de uma desobediência do irmão Brana, a menininha dele morreu. Conforme morreu a esposa também. Aí, ele estava assim, tão sentido, da menininha de 8 meses morrer, e a sua esposa também. Deus levou ele lá, nesse lugar aonde o povo salvo está. E ele ia indo caminhando assim, uma jovem bonita. Mambrana tinha 24 anos. Uma jovem bonita. Falou: ô papai. Ele falou: como que eu posso ser seu pai? Nós temos quase a mesma idade. Ele 24 anos, aquela moça mais ou menos de uns 18 anos, e ele seu pai daquela moça. Falou: como?
Aí aquela moça falou para ele: papai, eu sou a sua pequena Sharon Rose, que tinha 8 meses. Aqui não é as crianças, aqui todos naquela faixa de idade. Vocês estão entendendo? Se o arrebatamento dá, que nem, vamos supor, o Senhor Jesus Cristo falou do arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo falou: 2 estarão, quando um é crente e o outro não é crente. 2 estarão juntos, um é tomado, o outro não é deixado. O outro é deixado. Se os 2 é crente, vai os 2. Se nenhum é crente, não vai nenhum, fica aqui, para morrer na tribulação. Então veja. Mas, aí, esse arrebatamento que o Senhor Jesus falou, aí, conforme Paulo, que é o servo do Senhor Jesus, falou que num momento, num abrir e piscar de olhos. Então, se esse arrebatamento, ele der antes de vocês crescerem, lá vocês serão aquela jovem tão bonita. Se der, o povo de Deus que crê no irmão Branham como profeta, está esperando a qualquer momento. Está esperando. Vocês podem crescer, casar, ter filhos, os filhos de vocês casar, vocês ter netos e assim por diante. Nós não sabemos se vai ainda 200 anos pela frente, mas só uma coisa nós sabemos, só a igreja noiva sabe disso. Só aqueles que creem no irmão Branham sabem disso, que nós estamos vivendo na última era. Desde 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo pisou aqui na terra, até agora, o jeito que ele trata com nós é 7 eras. Então, das 7, nós estamos vivendo a última. Nós estamos vivendo a última. Então, eu penso que não tem 100 anos pela frente, não. Nós não sabemos. O certo é que eu estou dizendo isso para vocês. Se o arrebatamento der recente, lá vocês serão aquela jovem bonita. Você e sua avó terá assim, a mesma aparência de idade. Vocês não vão ficar com aparência de velho, não. É ela que vai passar a ser nova. Vocês entenderam? É a verdade, irmãozinho, é a verdade da Bíblia, que quem crê no irmão Branham, tudo essas coisas foi ensinado pelo irmão Branham. Então, é real, é certinho. É disso que eu queria falar para vocês. Irmãos, tem muita coisa gostosa aqui, mas o Espírito Santo, ele é ordeiro. Vamos ler as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Dando uma paradinha aqui, irmãos, nós estamos em dimensão humana. Enquanto estamos nesse corpo humano, disse o Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
nesse corpo humano, nós sofremos tentações, nós sofremos ira. Paulo disse: irai, não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Não ficar guardando aquela mágoa, aquele rancor. Não, não. O Senhor Jesus disse: se alguém dá um tapa na nossa face, vira outra. Então veja. Mas como ele próprio disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o irmão Brana vem e diz: o sangue do Senhor Jesus Cristo nos conserva limpos na presença de Deus. Então, se nessa fraqueza nós magoamos alguém, nós vamos lá e pedimos perdão, acertamos com aquela pessoa, até ficar bem com aquela pessoa, Então veja, aí o profeta diz, principalmente para quem está chegando, se batizando, para se batizar e tudo, o irmão Brana diz: se você roubou umas talheres no restaurante e coisa, ou toalha do hotel, ou as ferramentas no trabalho, ou vai lá e devolve aquilo, Às vezes é coisa que não tem mais como consertar. Aí na sua consciência você pensa assim: eu consertaria de todo o meu coração, ainda que fosse para curar, ainda que fosse para mim, eu acertaria, mas não tem como. A pessoa mudou de região, já até faleceu, não sei mais onde mora, não sei, não tem como. Então, Deus está vendo o seu coração que você acertaria. Então, aquilo vai para debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante o seu reconhecimento e não ter jeito de acertar. Então, daí você não tem a consciência pesada. Você, mediante o arrependimento, o propósito de consertar de coração, você não está indigno. Vou repetir a leitura aqui, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A Brana diz que é até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso que mencionei há poucos minutos atrás. Nós julgando a nós mesmos. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. São João capítulo 13. Versículos 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai bendito, que o Senhor abençoe este pão para representar, Senhor, aquela carne inocente que tanto sofreu por mim, por nós. Que esse pão passe a representar, Senhor, aquela carne, o teu corpo que foi dilacerado por nós. Este vinho, Pai, nós pedimos que o Senhor o abençoe, o consagra, Senhor, para representar o teu sangue inocente, imaculado, que foi vertido pelo perdão de nossos pecados. Assim, Senhor, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Estão todas já? Tá, todas. Irmãos, tá, não é? Irmãos, eu queria perguntar, assim, se culto de ceia, que a gente vai voltar no mesmo dia, a gente pode começar às 7 horas normal, conforme começamos hoje, mas se fosse para começar às 6 horas os cultos de ceia, alguma das irmãs teria dificuldade? Às vezes alguma das irmãs tem que fazer janta, o marido às vezes um pouco fica um pouco nervoso. Alguma das irmãs teria dificuldade para nos cultos de ceia nós começar o culto 6 horas? Nenhuma não tem dificuldade. Então, quando for anunciado o culto de ceia, então a gente começaria 6 horas, que assim a gente já volta na mesma noite, né? Conforme vamos voltar hoje, aí para nós dois fica mais fácil. Então tá, aí, irmão Edivaldo. Peraí, alguma das irmãs gostaria de receber a oração com imposição de mãos? Sabemos que ao ouvir a palavra crendo de coração, eu sempre ensinei isso em Birigui, que a igreja ouvindo a palavra, crendo de coração, a pessoa já recebe a bênção que ele está precisando. Todavia, não tira o direito de vir à frente e vir receber a oração, né? Então tem oportunidade nesse momento.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Põe-os de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. E o Senhor Jesus Cristo continue mantendo essa unção sobre o pastor Aparecido, sobre o seu ministério, sua família, ó Pai. E o Senhor guarde cada um, Senhor Deus, protegidos e velados, Pai. Mais uma semana, Senhor, se inicia com uma grande vitória, ó Pai, que temos aqui hoje, temos recebido hoje, Pai. Leve cada um em paz para os seus lares, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um ao outro. O culto está encerrado.